Vem cá, você já ouviu alguém dizer pensamentos são coisas? Talvez tenha soado como uma frase solta, meio filosófica, meio mística. Eu li essa frase no livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. E muitas vezes eu ouvi pessoas que leram, e muitas que nem leram, só ouviram mesmo, falando ou tentando interpretar essa frase de forma completamente errada e distorcida. E essa reflexão, com base na frase do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, que eu quero fazer com você hoje. E realmente, se somente a ouvirmos ou tentarmos ler ela de qualquer jeito, sem se aprofundar em uma reflexão criteriosa, parece mesmo mais uma conversa fiada. Mas e se eu te disser que essa é uma das verdades mais poderosas que você pode descobrir na vida? Uma verdadeira coisa que, entendida e aplicada na forma certa, pode mudar completamente o rumo da sua história. Sim, pensamentos são coisas e coisas reais. Coisas que moldam, constroem, transformam o mundo à nossa volta. Tudo o que você vê hoje, absolutamente tudo, começou com um simples pensamento. A ponte mais longa, o arranha-céu mais alto, a tecnologia mais avançada, o negócio mais inovador. Cada uma dessas coisas foi primeiro uma faísca invisível na mente de alguém. E essa mesma capacidade de transformar pensamento em realidade está em cada um de nós. Só que existe uma diferença entre quem apenas pensa e quem pensa de forma e cria alguma coisa. E já que você está aqui pensando com a gente, buscando transformar sua mente em uma ferramenta de verdade, faz o seguinte, já se inscreve aqui no canal agora mesmo, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, deixa o seu like, porque isso mostra para o YouTube que esse tipo de mensagem precisa chegar para mais pessoas. E aproveita para comentar aqui embaixo também o seu pensamento que você quer que se transforme em realidade. Sério mesmo, escreve. Isso já é o primeiro passo para materializar o que você pensa. E se esse vídeo te inspirar de alguma forma, compartilha com alguém que você acredita que precisa ouvir isso. Pode ser exatamente o que essa pessoa está esperando para ter aquela virada de chave de mudança. Vamos junto espalhar esse tipo de consciência, porque quanto mais a gente desperta para esse poder de ler, compreender, mais impacto positivo a gente gera no mundo. Bom, vamos lá. A maioria das pessoas vive com a mente lotada de pensamentos aleatórios. E nessas pessoas eu me incluo às vezes. E aqui nada de perfeccionismo, não é isso é totalmente normal. Mas fato é que esses pensamentos sem direção, sem propósito, como se a cabeça fosse um rádio ligado em várias estações ao mesmo tempo. Porém, temos que nos atentar, porque os pensamentos só se tornam coisas quando você canaliza, quando você prende esses pensamentos em uma ideia clara, específica, carregada de emoção e alimentada com, presta atenção aqui nesse detalhe, com ação. É aí que a mágica acontece. O pensamento deixa de ser só uma ideia no ar e começa a ganhar densidade, começa a se tornar uma coisa. Mas existe um segredo aqui, não basta apenas pensar, é preciso pensar com intenção, pensar com foco, com propósito. É como se você precisasse desenhar mentalmente o que deseja, com todos os detalhes, todos os contornos, e manter essa imagem viva dentro de você por tempo suficiente até ela ganhar vida fora de você, fora do seu pensamento, ou seja, se materializar em algo palpável. Porém, isso exige disciplina mental, algo que poucos treinam, mas todos nós precisamos. E essa imagem mental precisa estar ligada a um objetivo específico. Não adianta simplesmente dizer que quer ser feliz, viver melhor, ter sucesso. Isso é vago demais. O universo, a vida, o cérebro, tudo trabalha melhor com precisão, com objetivo definido. O que você quer exatamente? Quanto dinheiro, em quanto tempo, com que recursos, em qual cidade, de que forma? Esses são alguns dos questionamentos que devemos fazer. Sem um objetivo claro, o pensamento é fraco. Ele se perde, se dissolve no meio da confusão do dia a dia. Mas quando você define com precisão aquilo que quer conquistar, algo começa a se alinhar. O seu cérebro ativa um modo chamado sistema de ativação reticular. E ele começa a filtrar tudo o que ouve, sente, para encontrar pistas e oportunidades e conexões que te aproximam do seu objetivo. Isso não é misticismo, isso é neurociência. Seu cérebro começa a trabalhar como um radar guiado pela força da sua intenção.
Só que mesmo com o objetivo claro, você precisa de algo mais, o que Napoleão Hill chama de o desejo ardente. E aqui não estou falando de um simples, seria bom se acontecesse. Estou falando de vontade tão intensa que chega a consumir o seu pensamento, que te faz dormir e acordar pensando naquilo, que te impulsiona mesmo quando o resto do mundo parece desacreditar. É esse desejo ardente que separa os que desistem dos que conquistam. Porque quando você deseja algo com força verdadeira, você passa a agir diferente. Você encontra tempo, energia, coragem, você enfrenta medos, supera dúvidas, rompe barreiras. O desejo ardente é como fogo. Ele queima tudo o que não serve e ilumina o caminho para aquilo que você quer de verdade. E se ele for forte o suficiente, nada, absolutamente nada, consegue te parar por muito tempo. Mas atenção, nenhum desejo ardente, por mais que seja, sobrevive sem ação. E não é qualquer ação, é ação persistente, insistente, determinada, porque o caminho até transformar um pensamento em realidade é sim cheio de desafios. Vai ter cansaço, vai ter crítica, vai ter fracasso. Não se deixe enganar por esse papo que é só ler e ficar em casa, deitado, pensando, e bum, tudo vai aparecer de mão beijada. Nada disso. Aliás, muito pelo contrário, vai ter momentos em que tudo parece desmoronar, mas é justamente nesses momentos que você vai provar se realmente acredita no que você está buscando. A persistência é a prova de que o seu pensamento é legítimo. Ela mostra para o mundo, é para você mesmo que você está disposto a pagar o preço do sucesso. E quanto mais você insiste, mais o universo começa a se dobrar diante da sua vontade. É como se você estivesse empurrando uma parede até que de repente ela cede. Não porque você é mais forte, mas porque você não parou de empurrar esse obstáculo. Quando você une pensamento com desejo objetivo, desejo ardente e ação persistente, você ativa uma força que de certa forma é invisível, até que tudo começa a mudar a sua realidade. Você para de ser apenas uma vítima das circunstâncias e começa a se tornar arquiteto do seu próprio sucesso de vida. É como se você estivesse plantando semente no solo da vida. E acredite, a vida responde. Pode não ser na velocidade que você espera, pode não ser do jeito que você imaginou, mas ela responde. Então aqui eu insisto, pensamentos têm peso, eles vibram, eles influenciam, eles criam conexões e com o tempo constroem resultados. Mas isso, sendo redundante aqui, só acontece para quem escolhe pensar com clareza, com paixão e com coragem. Porque o pensamento, por mais poderoso que seja, precisa de um dono que o leve até o fim. Então deixa eu te perguntar de novo, qual é o pensamento que você vai transformar em realidade? O que está aí dentro da sua mente, te chamando, te provocando, talvez até te assustando? Já está na hora de parar de duvidar de si mesmo e começar a usar esse poder incrível que você tem dentro da sua cabeça. Porque enquanto você não decidir usar esse poder, ele vai continuar adormecido. E pior, sendo desperdiçado com preocupações inúteis, distrações vazias e ideias que nunca saem do papel. Mas quando você decide agir, quando você decide pensar com clareza, desejar com intensidade e agir com persistência, nada, absolutamente nada, será capaz de te impedir. Então, resumindo a frase do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Pensamentos são coisas, porque quando usamos com intenção, são mais do que ideias. São o começo de tudo, são a matéria-prima da sua próxima conquista. E agora só falta você decidir transformar o seu pensamento em ação. Até o próximo vídeo.